Alô, alô, oba! Cheguei, nossa! História da meia-noite, linda demais, tá linda demais. Peguei você na caminha? É que gostoso, hein? Ah, tá no trabalho agora? Opa, que maravilha! Não diga, tá no carro? Tá no teu caminhão? Obrigado pela carona. Mas ó, quero te envolver nesse abraço sonoro, gostoso, sincero aqui, ó. Abração dado com todo carinho, com todo amor. Ah, que gostoso, hein? Tô te envolvendo aqui nesse abraço de amor e amizade. E lá vai aquele reco na costela. Que delícia que é, hein? Esse abraço com reco na costela. Tem sambinha. Esquindou, garotada boa do meu Brasil. Esquindou. E além do sambinha, tem a própria natureza no nosso reco. Olha o sapinho, olha a rã, a perereca. Que beleza. Obrigado pelo carinho. Gente, quero demais agradecer a você que já se inscreveu no canal, mas por favor, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, é tão importante para mim. Aproveita, dá o teu joinha, é fundamental aqui pro canal, ok? E quero agradecer Rosemary Garcia, virou nossa assinante VIP, Rosemary Garcia. Um beijo, meu amor, muito obrigado, Rosemary. Você não sabe o quanto você me fez feliz, viu? Rosemary Garcia é uma nova assinante, ela é membro do nosso canal. E ela é VIP, né, Rosemary? Um beijo pra você, viu, minha vida? Muito obrigado. A Diana Souza voltou a ser assinante. Diana já era, né, Diana? E a Diana voltou a ser assinante. Você sabe que aqui em São Paulo, Diana, uma curiosidade pra você, morei muito tempo, muitos anos, na Rua Diana. Rua Diana, que fica no bairro de Perdizes, em São Paulo. Morei muitos anos na Rua Diana. Diana Souza, um beijo. Muito obrigado. Yara Ferrari, já fiz uma festa pra você, né, Yara? Citando a Yara também da minha vida. Um beijo, Yara, obrigado. Music Fest Tub, muito obrigado. Verônica Fogaça, vem correndo e me abraça. Obrigado, Verônica. Tudo de bom pra você. Agradeço do coração. Gente, é isso. A nossa amizade cresce. O número de membros do canal, eles também, esse número cresce também a cada dia. E eu só tenho que agradecer a vocês. Continuem assim. E, por favor, se você puder ser membro do canal, seja, que será um prazer, um privilégio muito grande para mim. Ô, Paulinho, como é que eu faço, hein? Para ser membro? Ó, abaixo aqui do vídeo, todas as instruções da plataforma YouTube para que você se torne membro do nosso canal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vai ser uma honra te receber, ok? Isso posto, gente, eu me preparo já para contar a história da meia-noite, que é magnífica de hoje, tá? É de arrepiar. Então tá tudo certinho? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história da meia-noite acabou de começar. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Elisa Pedrock e hoje eu quero contar para vocês uma história que até hoje, quando eu volto a pensar em tudo que aconteceu, os pelos da minha nuca ficam arrepiados. As minhas pernas parecem que ainda tremem feito gelatina. Parece que elas tremem ainda só das lembranças. É difícil, sabe, às vezes encontrar palavras corretas para que eu possa descrever tudo aquilo que eu vivi. Mas eu vou tentar. Olha, Paulinho e ouvintes aqui do canal, tudo começou quando eu consegui um trabalho, um emprego, era um emprego novo, e eu precisava encontrar um lugar para eu morar com urgência, porque esse emprego era numa cidade que ficava próxima à cidade da mamãe. Eu morava com a minha mãe, na época, e havia uma distância de uns 60 quilômetros dessa cidade à minha cidade de origem.
Então eu tinha que mudar para lá. O emprego era bom, era aquilo que eu buscava, o salário era mais ou menos aquilo que eu também pretendia, né? O salário nunca é aquilo que a gente pretende, mas esse aproximava muito do ideal, sabe? Era um bom salário, um bom emprego. Então, não era uma escolha a minha mudança, era uma necessidade. Eu havia, inclusive, decidido me mudar e resolvi, então, que eu iria para... tem um detalhe que eu não posso deixar escapar. Essa cidade para onde eu vou, era também a cidade do meu namorado, tá? Importante essa observação. Eu namorava o Bruno, depois eu conto para vocês o que deu entre mim e o Bruno. Eu namorava com o Bruno e essa cidade para onde eu ia era a cidade dele. Eu até pensei em morar, e até tentei, porque o Bruno morava com a mãe dele. Meu namorado morava com a mãe. Eu até pensei em morar com o Bruno e a mãe dele. No entanto, o Bruno, ele morava numa espécie de um condomínio, era uma região mais rural e ficava bem longe do centro da cidade, e eu deveria trabalhar no centro da cidade. Então, às vezes eu levava quase meia hora para chegar, sabe, da casa do Bruno até o trabalho. E como eu entrava mais ou menos cedo, os horários eram diferentes, às vezes eu tinha que trabalhar durante a noite, eu achei que não dava, o cansaço iria se acumular muito, tanto o físico quanto também o mental. E eu precisava de uma casa, eu tinha que arrumar um lugar perto do meu trabalho. Só que eu estava, gente, investindo na minha vida, o dinheiro apertado, eu não tinha condição ainda de comprar um carro. Eu comecei a procurar uma casa para alugar ali pertinho, bem no centro. E foi assim que eu encontrei uma casa que eu vou considerar uma casa antiga. Era uma casa antiga, cercada por arranha-céus. Sabe quando a casa é uma casa perdida, assim, no centro da cidade? Ela parecia até perdida no tempo. Um resquício de uma era passada, no meio até da modernidade. O aluguel era barato, era em conta. Mas a casa não tava lá, essas coisas não, sabe? Tinha muita infiltração, era uma casa mais úmida, mais escura. Também onde ela estava, né? Havia necessidade de fechar o contrato, porque tinha também uma pessoa interessada. Depois eu fiquei sabendo que essa casa ela tinha mais de 70 anos de construída. Ela estava longe de ser a casa ideal, estava longe de ser a casa perfeita. Parecia adequada para aquilo que eu precisava naquele momento. No início, me mudei para lá. Fui para essa casa. Essa sim, ficava muito pertinho do lugar que eu trabalhava. Eu ia a pé, para vocês terem uma ideia. Coisa de 5 minutos a pé de onde eu trabalhava. Meu Deus, isso já foi um grande alívio. Então, no começo, foi tudo bem, tudo normal. A casa tinha lá seus problemas, vazamento aqui, uma torneira que não fecha ali, e uma outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Dentro da casa, eu não sei se devido à umidade dela, ela tinha alguns mofos. Era uma casa fria. Quando eu entrava na casa, eu tinha uma sensação de frio, mas um frio bem intenso, mesmo em dias quentes, porque a cidade onde eu estava vivendo era uma cidade quente. Mas eu acabei atribuindo isso à idade da construção da casa, às infiltrações havidas. Havia um certo lodo assim, bem no comecinho da parede, perto do chão, quase rodapé, havia um lodo de infiltração. Além disso, eu também passava a maior parte do meu tempo fora de casa. Graças até ao meu chefe, o chefe novo, que me mantinha ocupada o dia inteiro. Ele me dava serviço por o dia inteiro. Olha, eu ganhava bem, mas também trabalhava feito uma condenada. Esses pequenos desconfortos eram até fáceis de serem ignorados. No entanto, cerca de 5 semanas depois de eu ter me mudado para ali, algo perturbador começou a acontecer naquela casa.
Eu estava em casa numa noite tranquila, quando eu ouvi pela primeira vez um grito. Não era um grito comum, mas algo aterrorizante. Algo que gelou meu sangue e fez o meu coração disparar. O som ecoou pela casa, reverberando nas paredes de forma sinistra. Além dos gritos, eu ouvia passos pesados, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão, sabe? Escutava aqueles passos pesados e algo que era arrastado pelo chão. No começo eu pensei que pudesse ser algum vizinho brigando, já que havia um casal ao lado que frequentemente discutia aos berros, morava num prédio até. Assim, no segundo andar do prédio, eles brigavam muito. Eu até pensei que fosse a vizinhança. Eu tentei ignorar, me convencendo de que não é nada demais. Estou cansado, eu preciso descansar, eu preciso dormir. E eu andava um bagaço de cansaço. Toda essa mudança na minha vida, tudo isso comprometia demais o meu físico. Até o dia em que os passos vieram do corredor da minha própria casa. Eu escutei aqueles passos pesados, muito próximos a mim. E o som de algo sendo arrastado também no corredor dentro da minha casa. Aí não deu para ignorar. Aí não deu para fazer de conta que era no vizinho, que era outra coisa que estava acontecendo, porque aquilo estava muito próximo, muito perto de mim. Desesperada nesse dia, não tive dúvida, eu chamei a polícia. Eu fiquei tão apavorada que acabei chamando a polícia. Quando os policiais chegaram, fizeram uma busca completa pela casa. Mas como era de se esperar, os policiais não encontraram nada e nem ninguém. Eles me disseram que devia ser a minha imaginação, talvez influenciada pela mudança recente, pelo estresse do meu trabalho. Sabe, os policiais até tiraram uma com a minha cara. Mas eu sabia que eu não estava imaginando absolutamente nada. Eu não estava imaginando coisas. Os gritos e os passos continuaram noite após noite. Eu vivia em estado constante de tensão, esperando sempre pelo próximo barulho, o próximo sinal de que algo estava terrivelmente errado dentro daquela casa. Por quase um mês, pelo menos, eu fui atormentada por esses sons. Até que, exausta, aterrorizada, eu decidi que era hora de enfrentar o que quer que estivesse me assombrando. Achei que aquilo, se eu quisesse continuar morando ali, eu precisava morar ali, eu teria que solucionar o problema. Eu nunca teria coragem de fazer isso sozinha. Então esperei até que meu namorado pudesse passar a noite comigo. Veja bem, ele morava com a mãe, como eu já disse, a mais de 30 minutos dali, na mesma cidade, mas num condomínio, na zona mais ou menos rural do município. Então a mãe dele tinha um problema de saúde, ele precisava ficar muito atento à mãe, mas ele acabou se liberando para me ajudar na solução daquele problema. Era difícil ele dormir, por exemplo, na minha casa, era muito difícil, era muito raro. Mas nesse dia eu insisti, eu precisava do apoio dele. Alguém deveria estar ao meu lado quando confrontasse aquilo novamente. E assim, numa noite particularmente fria, era uma noite fria mesmo, nós nos armamos de coragem e esperamos. O grito, como esperado, ecoou pela casa novamente. O som gelou o ar ao nosso redor. Eu vi meu namorado, antes confiante, de repente ele empalideceu, mudou a cor. Mesmo assim, eu mantive a minha frente. Então ele foi em frente, liderando o caminho até a origem do grito.
Subimos até o andar de cima da casa, para um quarto que ficava nos fundos, de onde o som realmente parecia vir. E quando nós abrimos a porta, o ar aí sim ficou subitamente gelado demais. Já era uma noite fria, mas agora nós abrimos a porta da própria geladeira. Tanto que nós podíamos ver a nossa respiração formando pequenas nuvens de vapor. E foi aí que nós, eu e meu namorado, nós dois, vimos. Do outro lado do quarto, nós vimos a figura de um homem alto, magro, com um brilho tênue e fantasmagórico, emanando do corpo dele, e esse homem, ele nos encarava. Ele parecia parcialmente transparente, mas seus olhos negros e sem vida eram intensamente fixos em nós. Aos pés desse homem, um corpo que a gente não conseguia distinguir, mas distinguimos que era o corpo de uma moça, de uma mulher. Senti um grito subir por minha garganta, mas esse grito em mim ficou preso, incapaz de sair. Meu corpo parecia ter sido paralisado pelo medo. O homem, com um movimento lento e deliberado, ele levantou um pouco a cabeça, ainda nos encarando com um olhar malicioso, sei lá. Um olhar que me passou muito medo. Aí o homem falou: "Você acha que eu não vi, Rosa? Eu vi, Rosa. Você acha que eu não vou fazer o mesmo com você, Rosa?" Ele disse apontando para um lugar que não era nem para mim, nem para o meu namorado e nem para o corpo que estava aos seus pés. Ele apontou para outro lugar, como se ele falasse com Rosa. "Você acha que eu não vi? Eu vi, Rosa." Essas palavras foram o gatilho que me libertou daquele transe de terror. E de repente eu consegui recuperar o controle do meu corpo. E sem pensar duas vezes, meu namorado e eu corremos, atravessamos aquele corredor como se nossas vidas dependessem disso. E talvez dependessem mesmo, sei lá. Nós corremos. Enquanto corríamos, podíamos ouvir passos pesados e o som de algo sendo arrastado logo atrás de nós. A voz dele ainda ressoava em nossos ouvidos. "Eu posso ver você, Rosa. Eu sei que você viu, Rosa. Você não adianta se esconder de mim. Eu sei que você viu, Rosa." Quando finalmente conseguimos sair de casa e entrar no carro do meu namorado, estávamos tremendo. Não trocamos uma palavra durante todo o caminho de volta para a casa dele. Sabíamos que tínhamos acabado de escapar de algo terrível, algo que nós não podíamos explicar. No dia seguinte, voltamos à casa durante o dia, quando o sol estava alto no céu, para poder pegar minhas coisas. A luz do dia trazia uma falsa sensação de segurança, mas ainda assim, tudo o que fizemos foi apressado, vamos rápido e em silêncio. Estávamos realmente apavorados. Não, eu não voltaria jamais a morar naquela casa. Apesar de ter pagado o aluguel, apesar de ter assinado um contrato, tudo bem, mas ali eu não tinha mais a menor condição de continuar morando. Só que o pesadelo, apesar desta minha decisão, o pesadelo não terminou. Não terminou ali. Eu comecei a ter sonhos perturbadores, nos quais eu não via nada
Mas eu ouvi a voz daquele homem, daquele mesmo homem, e ele dizia coisas incompreensíveis, mas a frase que mais me assombrava era essa: Rosa, você viu tudo, né, Rosa? Rosa, você viu tudo e precisa falar. As palavras ecoavam em minha mente, mesmo após eu acordar. E o pavor que eu sentia, esse sim, me consumia. Fiquei desesperada e contei tudo para a mãe do meu namorado, a dona Cida. A dona Cida, ela vinha atravessando uma fase difícil, um problema de coração, sabe? O coração dela estava crescido de acordo com os médicos e, portanto, enfraquecido. Mas, apesar disso, ela era uma mulher muito... A dona Cida, a minha sogra, a mãe do meu namorado, a mãe do Bruno, era uma pessoa muito preparada para a vida e muito sensível também. E ela era uma mulher forte, com uma aura de sabedoria e coragem que sempre me impressionou muito. Quando ela ouviu a minha história, a dona Cida, ela não duvidou de mim nem por um segundo. Ao invés disso, ela ofereceu sua ajuda, seus préstimos. Ela disse que havia algo profundamente errado naquela casa. Algo que precisava ser esclarecido, até para o meu próprio bem, porque eu havia sido afetada. Era como se aquilo que estivesse na casa tivesse me escolhido para continuar me perseguindo, tentando uma comunicação, algo do gênero, porque eu não parava de sonhar. Então a dona Cida, ela tinha o tempo dela todo livre, ela já era aposentada, e ela decidiu investigar por conta própria. Ela tinha um amigo, um ex-namorado nos tempos da juventude dela, que havia trabalhado muitos anos no cartório da cidade, onde as escrituras de imóveis eram registradas. Eles ainda eram bons amigos, e ela entrou em contato com ele pedindo ajuda. Com o acesso aos antigos registros, ele foi retrocedendo no tempo, pesquisando sobre os antigos proprietários da casa e as pessoas que haviam morado lá. O que descobriram era assustador. E aquilo que foi descoberto elucidava, sim, o motivo de tudo ter acontecido: a aparição e os meus sonhos. Observem a partir de agora tudo o que Dona Cida e o seu amigo do cartório descobriram. No ano de 1950, a casa havia sido construída por um homem chamado Sr. Alceu, e ele era casado com uma senhora de nome Marinalva. E juntos, eles tinham uma filha chamada Rosa. Essa Rosa, a filha do casal na época, era uma moça especial. Ela tinha um retardo mental. Então, a Rosa, ela não era excepcional. Não, ela tinha retardo mental e ela era especial. Quando foi 1955, essa Rosa tinha 15 anos e ela presenciou naquela casa algo terrível, horrível. Um vizinho da família, um homem casado, pai de 2 filhos, havia começado um caso com a empregada da casa da Rosa, uma jovem de nome Francisca. Esse homem, o vizinho, para manter a Rosa em silêncio, ele trazia um doce para ela. A Rosa era apaixonada por sonhos, esse doce famoso sonho da padaria. Então ele comprava numa padaria próxima, de acordo com a época, diz que sonhos maravilhosos. Ele trazia o sonho para a Rosa amava esse doce e, inocente, ela acreditava nas palavras dele, desse vizinho. Ele aproveitava enquanto a Rosa saboreava lá os seus doces, ele partia para o seu relacionamento proibido com a Francisca. Então, entre ele e Francisca, havia um caso,
um romance. Ele se aproveitava da empregada. E a Rosa ficava quieta em troca dos doces. Porém, o relacionamento proibido entre ele e Francisca resultou numa gravidez. E a jovem, a Francisca, grávida, começou a pressioná-lo para assumir o filho e que ele se casasse com ela, Francisca. O vizinho ficou desesperado. Ele decidiu que não podia deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então um dia, esperando que os pais de Rosa saíssem, o homem foi até a casa levando mais um sonho para a menina. Independente da idade, ela era sempre uma menina, tá? Ela tinha ali os seus 15 anos na época. Então ele levou um sonho para a menina Rosa, mas dessa vez ele havia colocado um sonífero no doce. A intenção do vizinho era apagar a Rosa enquanto ele cometeria um crime. Foi aí que o homem, ele matou a Francisca no quarto, usando o que a gente chamava de mão de pilão. Ele deu uma paulada com aquela mão de pilão na cabeça da moça, na nuca da moça, matando-a. Ele matou a Francisca. Aí ele arrastou o corpo da Francisca até a carroceria da sua caminhonete, que estava estacionada dentro da casa, planejando esconder o cadáver. O que ele não sabia era que a Rosa, naquele dia, apenas mordeu o doce, apenas mordeu o sonho. Ao sentir um sabor diferente, um gosto diferente, ela não comeu o sonho. E a Rosa viu tudo. Ela viu tudo o que aconteceu. Rosa, apesar de sua condição, ela tinha plena consciência do que tinha acontecido na casa dela. E foi exatamente a Rosa quem descreveu toda a cena, a vida ali, para a polícia. E diante da sua descrição e riqueza de detalhes, mais aquela coisa que o juiz levou muito em consideração, ela era uma inocente, a Rosa. O seu retardo mental dava a ela uma voz de criança sempre. Aquilo para o juiz ganhou mais credibilidade. E Gervásio, que era o nome do vizinho, Gervásio acabou sendo preso. Só que ele ficou tão envergonhado, ele ficou, além de ter sido preso, perante a sociedade, a esposa, filhos, todos. Gervásio não suportou. E dias depois, coisa talvez de meses, Gervásio deu cabo à sua própria vida estando preso. Foi o desfecho daquele caso. No entanto, ainda não era o fim daquele caso. Foi aí que surgiu uma informação muito importante. A Rosa, envolvida no caso, ela ainda existia. Ela encontrava-se internada numa clínica, agora aos 83 anos de idade. Então eu e a dona Cida, minha sogra, se quiséssemos, poderíamos visitá-la. Gente, eu nunca imaginei que uma simples busca por um lugar para morar me levaria a um pesadelo tão sombrio. Naquele dia, eu e dona Cida visitamos a Rosa. O passado se desdobrou diante de mim de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Ao chegarmos à clínica onde a Rosa vivia, eu senti uma estranha inquietação. Não era apenas pela curiosidade sobre o que Rosa poderia dizer, mas por algo mais profundo, algo que mexia com as minhas entranhas. Dona Cida, ela me guiou pelos corredores da clínica até encontrarmos a sala, um quarto, onde a Rosa passava a maior parte do tempo. Assim que eu entrei, vi uma mulher idosa, de um olhar perdido, mas havia algo nos seus olhos que me fez logo perceber que ela sabia mais do que parecia. Quando a Rosa me viu, algo despertou nela a calma em seu rosto e deu lugar a uma expressão de surpresa. E a Rosa murmurou quase que para si mesma, assim, mas falando comigo, olhando para mim: eu vi, viu? Eu vi tudo. Eu vi tudo.
Aquelas palavras ecoaram em minha mente e eu sabia que eu estava prestes a descobrir algo terrível. E ela repetiu: eu vi sim, vi tudo que ele fez, vi tudo que o Gervásio fez, eu vi. A Rosa começou a falar como se ela estivesse revivendo aquele fatídico dia, e como se eu fosse, uma pessoa conhecida dela. Era a primeira vez que ela me via, levando-se em conta que ela tinha esse problema, esse retardo mental, uma inocência. Mesmo assim era assustador. Ela continuou falando: eu vi tudo que o Gervásio fez, eu vi sim, viu? Eu fui testemunha. E ela descreveu, falando para mim. A minha sogra estava presente, só de vez em quando ela dava uma olhadinha para minha sogra, mas a maioria do tempo inteiro ela ficava olhando para mim. Ela descreveu como o Gervásio, o vizinho, chegou à casa com a desculpa de trazer doces para ela, como sempre fazia. Mas naquele dia a Rosa notou algo diferente no sonho que ele trouxe. Um gosto amargo que fez com que ela não comesse o sonho. Ela deixou o sonho de lado, desconfiada. E foi então que ela viu Gervásio subir as escadas em direção ao quarto de Francisca. Eu segui o Gervásio, disse ela com a voz trêmula. Eu vi quando ele entrou no quarto, viu? E ele estava diferente, sabe? Ele estava diferente, mais bravo, mais cruel, sabe? O olhar de Rosa estava distante, como se ela tivesse de volta àquele momento. E aí ele atacou sem piedade. Você tentou se... Quando ela falou você tentou se defender, ela olhou para mim, ela disse: você tentou se defender? Eu falei: ela deve estar confundindo tudo. É o problema, né? O problema mental que ela tem, intelectual que ela tem. Mas ela falou assim, e eu de novo senti um arrepio que correu meu corpo inteiro. Você tentou se defender, mas ele era mais forte. E depois ele deu aquela pilãozada. A pilãozada, ela se referia ao cabo, a mão de pilão. Um porrete. Essa mão de pilão se transforma num porrete. Fiquei paralisado escutando a Rosa. Eu não conseguia me mover. E segundo ela disse que também ficou paralisada naquela hora, que ela não conseguia gritar. Eu vi tudo quando ele te matava. Me matava? E depois ele arrastou o corpo pelo corredor e jogou na carroceria da caminhonete. A voz de Rosa falhou por um momento e ela olhou para mim com uma tristeza profunda. E ela disse: ele achou que eu não ia falar nada, mas eu falei. Eu contei tudo para os meus pais, contei tudo para o papai e para a mamãe, e eles chamaram a polícia. Eu não fiquei com medo da polícia, eu não fiquei com medo da polícia porque eu sabia tudo que eu tinha assistido, tudo que eu tinha visto. Gervásio foi preso, depois ele morreu. Eu fiquei sabendo que ele morreu. A vergonha do que ele fez, né? Levou o Gervásio a acabar com a própria vida. Ele depois morreu. Mas enquanto a Rosa descrevia tudo isso, eu sentia uma mistura de medo e de compaixão. Era como se ela estivesse revivendo a dor e o horror daquele dia, e ela era, de fato, a única testemunha de tudo que havia acontecido ali. Só que ela tinha dito que ela tinha visto tudo que ele fez comigo. Quando terminamos de ouvir o seu relato, eu senti como se eu fosse uma parte do acontecido ali. E foi exatamente em função disso que depois daquele encontro, a dona Cida, que tinha uma grande amizade com um padre, me levou a esse padre para que nós pudéssemos conversar. Esse padre, como ele era uma pessoa muito boa,
Ele deve ter visto ou sentido algo diferente, mas ele se limitou a dar conselhos a mim, para que eu esquecesse aquilo, para que eu fizesse as minhas orações e pedisse muito pela alma das pessoas que se foram ali, Francisca e o Gervásio, que eu pedisse também pela alma do Gervásio. Foi o que eu procurei fazer, mas aquilo não saía da minha mente, porque de certa forma os sonhos continuavam. Sonhei novamente com o Gervásio. Dessa vez ele estava mais perto de mim. O rosto dele estava distorcido que me parecia pelo ódio, pela dor, e ele gritava pelo meu nome, mas o meu nome Elisa. Mas isso era um sonho. Eu acordei com o coração bastante acelerado, sentindo o suor frio escorrendo pela minha pele. E então eu ouvi o som que eu mais temia, os passos arrastados no corredor, cada vez mais próximos do quarto. E o medo novamente me paralisou. Eu sabia que se eu olhasse, eu o veria ali, parado na porta, pronto para terminar o que ele havia começado há tantos anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que eu precisava enfrentar aquilo, que fugir não era mais uma opção. Então, com todo o meu corpo tremendo, me levantei, fui até a porta do quarto, isso lá na casa do meu namorado, onde eu estou morando, onde eu fiquei morando naquele instante, lá na casa da dona Cida. Então eu me levantei, fui até a porta do meu quarto. O corredor estava escuro, mas eu podia ver uma figura ao fundo. Exatamente ali foi que eu vi uma silhueta, que eu tive a certeza de que fosse o Gervásio. Aquela era uma manifestação física da dor e do ódio de Gervásio. Ele estava ali, entre o mundo dos vivos e dos mortos. E ele não descansaria até que a sua história fosse completamente revelada. E ele disse, desta vez, a Elisa, a mim. Ele falou, eu preciso do seu perdão. Eu entendi perfeitamente quando ele falou. Eu preciso, Elisa, do seu perdão, mas referindo-se a mim. Eu preciso, Elisa, do seu perdão. Depois de ter dito isso, aquele espectro simplesmente desapareceu. Seria o espectro de Gervásio. Então eu fiz as minhas orações e retornei ao quarto e eu fiquei pensando, associando tudo o que havia acontecido. A Rosa, referindo-se a mim naquele dia, em alguns momentos, como que se eu tivesse sido a atacada. Gervásio agora disse que ele precisava do meu perdão. Então, desta vez, ainda com a ajuda da minha sogra, Dona Cida, que é tudo na minha vida, procuramos por uma senhora espírita. Essa senhora era muito afamada naquela região. E foi ela que conseguiu desvendar tudo. De acordo com ela, eu era a Francisca. Eu era o espírito reencarnado da Francisca, que falecera naquele 1955, mas que teria renascido em mim no ano de 1989, que foi o ano em que eu nasci. Ela fez os seus rituais, me ensinou a rezar sempre, pedindo pelas almas envolvidas e que eu perdoasse do fundo do coração o Gervásio pelo acontecido. Foi o que eu fiz lá na companhia dela e da minha sogra. Vocês acreditam que a partir desse dia não tive mais os pesadelos e tudo voltou a se acalmar na minha vida? O mais impressionante depois de tudo isso foi que eu voltei à clínica onde a Rosa estava internada. E dessa vez, a Rosa nos recebeu, a mim e a minha sogra, como visitantes normais e não tocou no assunto, porque nós não podíamos provocar esse tipo de assunto com a Rosa. De acordo com a psicóloga da clínica, isso poderia fazê-la sofrer. Então nós não abordamos da primeira vez, observe. Na primeira vez que nós estivemos lá, nós não abordamos esse assunto com ela. Foi ela que, ao me ver, tocou no assunto.
Foi ela, Rosa, partiu dela. Na segunda vez, com a mesma orientação, nós visitamos a Rosa, mas sem abordar qualquer assunto. E ela tratou tanto a mim quanto a minha sogra como uma visitante comum, normal, sem tocar mais nesse assunto. Num sinal claro e evidente de que tudo no espiritual teria sido resolvido. Essa era a história que eu tinha para contar. E eu espero merecer por parte de vocês muitos comentários a partir de agora. Ainda em tempo, para não ficar nenhuma dúvida, depois disso tudo, eu me casei com o Bruno, que tornou-se o meu marido. A minha sogra amada, Dona Cida, é minha companheira até hoje. Ela resistiu àquele coração enfraquecido, né, Dona Cida? E nós estamos juntos. E a Dona Cida, agora aos 94 anos, continua firme e forte. E muito lúcida, se recorda cada detalhe dessa história, onde ela tanto me ajudou. Não me ajudou apenas nessa, mas em tantas outras histórias. Sem contar o que ela me ajudou com os netos. Sim, porque eu tive a felicidade de dar a ela a Patrícia, minha filha, e o Heitor, o meu filho. É assim que eu queria terminar essa história, dizendo que há muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra.